podcast Conexão Jovem começando. Gente, sejam muito bem-vindos essa semana que é tão especial, que é a semana onde a gente comemora no dia 12 de agosto o Dia da Juventude. E hoje estou aqui com dois jovens muito especiais da FET, que é o Cauã, que é estudante de Psicologia, e que é o Guilherme, estudante de Direito, e que são também aqui da FET. E nós vamos bater um papo sobre juventude. Tudo bem, meninos? Sejam bem-vindos ao podcast Conexão Jovem. Cauã, na sua primeira vez, seja muito bem-vindo. E Gui, seja de casa, né? E aí, como é que você tá? Eu tô ótima. Querendo muito saber algumas coisas sobre vocês, sobre a visão de vocês, na verdade, sobre a nossa juventude. E eu trouxe algumas imagens hoje pra gente conversar. Aí na nossa tela vocês vão ver a imagem que representa um pouco dessa geração conectada que a gente tem, empreendedora, essa geração que está buscando o lugar dela o seu espaço, conquistar o seu espaço na sociedade. Como que você vê, Gui, isso? Eu acredito, assim, que a internet ela acessibilizou, né, em muitos aspectos, a gente ganhar esse espaço, como você disse. Então, querendo ou não, apesar de ter seus problemas, e a gente sabe que são muito discutidos hoje, inclusive, ela também acessibiliza. Então, pessoas que antigamente não tinham capacidade de estar em determinados lugares, hoje podem, de certa forma, estar no mundo todo. Eu acho isso, assim, um aspecto muito legal, né? E que fica visível aqui pra gente. Eu imagino que represente mais um conteúdo no sentido... aquele conteúdo vertical, de você ver no celular, conteúdo rápido, que trouxe muita oportunidade para muitas pessoas, especialmente para os jovens, que têm uma facilidade muito maior, né? Como é que você vê, Cauã, essa questão do jovem empreendedor hoje dentro da nossa sociedade? Bom, com a crescente da internet, né, a gente pode ver que muito disso, como o Guilherme falou, trouxe bastante oportunidade, né, de crescimento em diversos nichos, né? Então, não só falando de jovem, mas diversas oportunidades de fazer o seu próprio negócio, de divulgar o seu produto. A internet trouxe isso, né? Então, hoje em dia tem muita oportunidade mesmo. Então, desde você seguir alguma tendência, que vem virem muitas por aí que às vezes as trends, né? Então, isso é uma forma de segmento e também de fazer a sua própria imagem, né? Então, diversos influenciadores aí que a gente vê por aí que cresceram bastante seguindo a tendência da internet ou criando a sua própria imagem. Então, isso só tem a evoluir. Não tem como desvincular, né, da geração de vocês, da juventude de hoje, essa conexão aí tão forte com as redes sociais, com os influenciadores, né, que é uma profissão até recente, né, que acabou se tornando uma profissão, né, não deixa de ser. Ô, gente, calma, especialmente para você que tá aí nos estudos da psicologia, tem uma imagem que me chama muita atenção, não é essa, é essa aqui, que é essa juventude que a gente tem também sob a pressão, né? A pressão como vocês são uma geração que vocês têm muito acesso à informação, vocês também são muito pressionados por resultados, né? Vocês mesmos se cobram muito, né? Como é que você vê isso, né? Essa juventude que ela tá estudando, que ela tá buscando um lugar no mercado de trabalho, mas que ao mesmo tempo ela tá sendo achatada por essas pressões, né? Bom, hoje em dia uma coisa que eu percebo muito em questão dessa pressão, não só uma questão de pressão externa da sociedade mesmo, mas também uma questão interna, né? Como que você se vê diante de tudo que está acontecendo? Apesar da internet ter trago bastante oportunidade de crescimento, de oportunidade de estudo, de desenvolvimento pessoal, profissional, ela também, junto disso, também trouxe, como é que eu posso dizer? Essas informações vindo todas ao mesmo tempo, né, é um pouco difícil administrar isso, né? Então, você precisa ter essa capacidade de saber qual que é o seu limite, né? E até uma pergunta também que eu faço para vocês refletirem, né? Qual foi a última vez que vocês fizeram alguma coisa, só aquela coisa? Eu falo assim, qual foi a última vez que você almoçou sem estar assistindo algum vídeo no celular?
sem estar vendo televisão, sem estar pensando em alguma coisa que vai ter que fazer à tarde, pensando em alguma coisa que vocês vão ter que estudar para alguma prova no final da semana. Então, muito disso, todas as atividades que a gente vem fazendo durante o dia, elas estão atreladas ao celular, né, querendo ou não. Então, algo que a gente tem que tomar cuidado. Só isso que o Carlão tá falando é muito importante, essa reflexão que ele trouxe, porque muitas das pressões que a gente sofre, às vezes, está muito ligado àquilo que a gente até permite, né, que nos pressione. Hoje eu tava conversando com uma jovem e ela falou pra mim assim: a minha cabeça ela não para, tá mil, tô com problema em casa, problema no trabalho, problema no relacionamento, problema... Poxa, mas você já parou pra tentar não ver um problema, né? E às vezes a gente tá tão focado no problema que a solução tá aqui do lado. E a gente não tá percebendo que essa solução tá aqui do lado, né? Então acho que a gente tem que estar atento a esses detalhes, porque às vezes a gente tá numa pressão que nós mesmos criamos sobre nós. Tô errado? Vocês sentem isso? Às vezes pensa assim, não, tô me pressionando, mas de repente você não tem ninguém te pressionando. É você mesmo que tá se pressionando, tá se cobrando. Concordo plenamente. Inclusive, foi tema de uma aula recente que eu tive, uma aula de filosofia, a gente estava falando justamente sobre isso. A colocação foi basicamente o seguinte, que a gente está sempre mais preocupado com o que tá para vir do que o que tá acontecendo agora. Então, até trouxeram um caso pra gente de uma pessoa que tava em uma aula já preocupada com a próxima. Então, ela perdeu aquele momento de aula pelo aguardo do próximo horário. E assim a gente vai perdendo vários momentos. E aí, parece que a gente sempre, tá preocupado com onde a gente queria estar, onde a gente vai estar, não de fato onde a gente tá. Foi um tema, assim, que a gente explorou, foi muito bacana. E é uma realidade. E não só de agora, mas agora tem ficado cada vez mais visível, tá cada vez mais real. A gente tá sempre no daqui a pouco. É tipo assim, tô aqui agora, nossa, daqui meia hora eu tenho que fazer não sei o que lá, daqui uma hora eu tenho que fazer não sei o que. E aí você deixa, tipo assim, o momento que você tá vivendo agora passar, a hora que você viu já foi. E aí a gente tá vivendo lá no futuro, ou a gente tá vivendo no passado. A gente nunca tá aqui. Quando você chega nessa uma hora depois, você fica pensando, nossa, aconteceu tal coisa há uma hora atrás, agora eu preciso ficar de olho porque eu tenho que resolver não sei o que foi passado de tal pra mim. E aí, quando você vê, você tá lá, você tá aqui, mas você nunca tá onde você tá. Eu acho que a gente teve uma coisa bem interessante na festa esses dias, recentemente, vocês estão até com as camisetas, que foi a nossa Olimpíada, né? E ali na Olimpíada eu pude perceber uma coisa, foi o momento em que eu vi vocês desconectados. A grande parte, não posso dizer todo mundo, obviamente, que tinham aqueles que estavam ali dentro do ginásio, mas ainda assim, ligados na internet. Mas assim, na grande maioria das vezes, eu vi vocês cantando, dançando, jogando. E assim, às vezes teve um celular que ele ficou perdido quase uma semana dentro do ginásio. A gente nem achava que ele ia ser achado mais, mas ele foi achado. Mas por quê? Porque naquele momento não era o que era importante, não era sobre o celular, não era sobre a próxima trend, não era sobre... Não, era sobre estar ali. Eu acho que isso eu consegui ver, raramente eu consigo ver, né, nessa geração, mas especificamente nesse momento da Olimpíada, eu consegui ver vocês desconectados, com a preocupação de que hora que eu ia nadar, ou que hora que ia ser o ping-pong. Essa era a maior preocupação. E isso é leve, gente. Eu acho que a gente precisa cada dia mais dessa leveza nessa geração mesmo. Tão às vezes, desesperada, né? Ele tem um olho de desespero, né? Ali. Eu acho que é uma coisa interessante e é um movimento muito benéfico para vocês. Jovens, aproveitem cada oportunidade que a gente tem conseguido proporcionar para vocês aqui na frente, porque o objetivo é esse, né? A gente teve aí meninos que eles vieram de segunda a sexta-feira, né? Não veio só no encontro turno ainda, porque estavam ali envolvidos com os jogos. Eu acho que isso é muito legal. E tem, gente, uma terceira imagem que é essa. Essa imagem, eu queria que vocês pensassem um pouco se ela define, né, quem está em casa também, a juventude de vocês, se ela significa. Vocês acham que a juventude de vocês é uma juventude que ela tem também corrido atrás para buscar momentos mais
como esses, assim, momentos de interação, de comunicação, de convivência, né? Porque obviamente que a pandemia ajudou um pouco, né, essa relação com a tela a se aumentar, mas vocês acham que pós-pandemia vocês estão tentando resgatar um pouco disso? Vocês veem um pouco disso? Vocês estão ali no meio de vocês, o que vocês veem em relação a isso? Eu, particularmente, acredito que isso se perdeu muito. E eu acho essa questão muito problemática. Porque, querendo ou não, desde o início dos tempos, o que moldou até onde a gente está aqui agora foi o processo de socialização. E hoje, ao redor do mundo inteiro, você tem a diminuição desse processo. Então, em grande parte dos lugares, hoje, se você vai em algum lugar fazer algum pedido, alguma coisa, você não conversa mais com a pessoa. Você tá na tela. E isso tem acontecido cada vez mais. Então, durante, por exemplo, momentos de intervalo, esse tipo de coisa, aqui mesmo, a gente pega o celular e fica no celular ao invés de conversar. E não é falta de assunto. É o hábito, O hábito de estar no celular, de estar conectado. Complementando o que o Guilherme falou, né? Já é algo que a gente já tá acostumado a fazer, né? Então, deu um tempinho, vou dar uma olhada no celular, ver o que aconteceu, no Instagram, dar uma olhada no TikTok, será que eu posso estar perdendo, né? Eu vejo muito disso, que essa ânsia por saber o que tá acontecendo no mundo, né? Então, a gente tem informações chegando a todo momento, né? E esse medo de estar perdendo algo, né? De ficar sabendo de alguma coisa que aconteceu muito tarde, né? Então, essa relação de social mesmo, de conversar com outros, de reunir uma galera, isso eu acho que eu acho não, tenho certeza que é algo que a gente precisa resgatar, né? Porque o ser humano, ele é como o Guilherme falou, é um ser social. Então, a gente não depende apenas a nossa relação com o outro, né? É algo que a gente precisa, né? Ter a conexão com o outro. Isso não faz sentido, né? Não faz. O ser humano como um ser sozinho é impossível. Ele é um ser político. E ele está no meio de uma sociedade. Por mais que tenham aquelas pessoas que se isolem, o ser humano, ele é um ser social, como você falou, como a gente já tinha dito. Ele foi feito para viver em sociedade. Então, E quanto mais a gente se isola, quanto mais a gente deixa de ter essa convivência, a gente vai entrar um pouco naquilo que em outros momentos a gente já conversou. A nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, a nossa saúde física, ela passa a não ser tão cuidada, a gente deixa de valorizar, né? Eu tenho feito uma coisa, gente, até um desafio que eu proponho pra vocês. Domingo, eu nem ligo o meu celular. É como se fosse uma desintoxicação. Ixi, nossa, obrigado. De redes sociais, de internet, de tudo. Se me ligar, não vai tocar. Antigamente ele ficava ainda no não perturbe, agora hoje ele fica desligado. E isso é tão libertador, porque você não tem aquela responsabilidade. Já viu que toda hora você olha o celular, como se a gente tivesse uma responsabilidade, né? Na minha época de adolescente, na época do Alan, a gente tinha um negócio chamado Tamagotchi. Tamagotchi era um bichinho que você tinha lá, que era alimentar aquele bichinho. O pai do povo. Aí a gente tinha que ir lá alimentar o bichinho, dar banho no bichinho, fazer tudo com o bichinho. A gente tinha uma responsabilidade com o Tamagotchi. O celular virou um Tamagotchi, né? Onde você tem uma responsabilidade de alimentar as redes sociais, né? Parece que você sorriu, tem que ter uma foto falando que você sorriu. Virou como se fosse uma vitrine da nossa vida. E não da nossa vida de fato, de momentos específicos da nossa vida. E não é uma vida real, né? Porque se todo mundo fosse feliz 100%, As câmeras sempre tem algo mais. né? E dentro disso, puxando um gancho para essas relações, para que a gente venha fortalecer essas relações, ter mais esses momentos de conexões com pessoas reais, ao vivo, a cores, pegar o Guilherme aqui, nossa, o Guilherme existe, né? Eu queria falar um pouco da Lei da Juventude,
porque ela tá aí e ela tem algumas peculiaridades nela que muitas vezes a gente não sabe e que até nos possibilita estar perto, porque a gente usa muito a internet hoje para estar perto de quem tá longe, às vezes. Exato. E às vezes a gente tá também longe de quem tá perto, né? Mas pegando um pouco nessa vibe de estar perto de quem tá longe, a Lei da Juventude, gente, tem algumas coisas bem interessantes para tentar aproximar pessoas, né? O Gui, eu sei que ele deu uma estudada sobre essa lei. Gui, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Então, essa parte da lei específica, ela me lembrou muito, propriamente dito, os direitos humanos. E faz muito sentido. Porque, querendo ou não, daqui pra frente, depois dessa juventude, o que sobra é o que veio de antes. Então, se a gente garante que no início, lá na frente isso vai continuar repercutindo. Eu acho isso muito interessante. Estudando, como você falou, eu acabei dando, tipo assim, mais valor em estar aqui, por exemplo. Porque, basicamente, estar aqui é assegurar um dos nossos direitos. Então, tudo que é feito aqui, tudo que é feito pra gente, tá assegurando e reafirmando aquilo que é nosso. E que muita gente não sabe que é. Então, eu acho tão engraçado, porque a gente não pode alegar desconhecimento de regra, né, de lei. Então, se você for preso por ter feito algo e não saber que aquilo era uma infração, você não pode alegar não saber. Então, a gente tá aqui, tá vivenciando nossos direitos, E às vezes não sabe deveres e direitos, e a gente não sabe. E que é uma lei que colocou vocês daqui. então, se a gente tá aqui, se tem um evento como as Olimpíadas que promove cultura, que promove convivência, isso tudo tá garantido pra gente. Em lei. Em lei, tá escrito. E essa lei tem uma coisa muito legal, que é a lei da juventude, que é o 0800. Gente, vocês sabiam que vocês viajam 0800? Vocês sabiam que vocês podem ter meia entrada no cinema sem ter que ter uma carteirinha de estudante? A lei garante isso, Gui. Números 29. Fala um pouquinho sobre isso, Gui. A lei, ela garante esse tipo de coisa porque, querendo ou não, como jovens, é de fácil interpretação quando você vai um pouquinho mais longe. Então, os jovens de até 29 anos podem não ter uma condição muito boa, né? E para garantir que a gente tenha transporte, para garantir que a gente tenha cultura, lazer, é acessibilizado isso pra gente. Então, Através da lei. entrada, agora, por exemplo, em Berlândia, de forma educativa, os ônibus não são mais pagos. Então, o estudante ele não paga pelo transporte, o que faz muito sentido uma vez que a gente está falando de transporte público. Sim. Então, isso está sendo assegurado pra gente como nossos direitos. Existem muitos eventos culturais que são gratuitos, não só para jovens, mas especialmente para atrair esse público, porque é o molde do caráter. Então, apreciar esse tipo de coisa, esse tipo de cultura, a arte em si, é meio que um momento nosso de a gente se encarar em outra coisa, encarar a beleza do mundo em um pequeno aspecto pra gente reconhecer a própria ignorância. Interessante. E isso é acessibilizado pra gente. E muita gente simplesmente se abstém por falar, eu não preciso. Não, e às vezes é até por falta de conhecimento também, né? Gente, essa questão da viagem, né? Que vocês podem viajar de um estado pro outro, ou interestadual, ou sem pagar a passagem. Basta um agendamento. Se você chegar na rodoviária e falar que quer isso, você consegue. Tem uma porcentagem de lugares que eu não me lembro agora qualquer, garantido para esse transporte. Para que você possa, vamos supor, outro dia teve um rapaz aqui, que era até o Alan que estava atendendo, ele estava indo na rodoviária comprar uma passagem. O Alan falou para ele, mas você sabe que você pode viajar de graça? Ele saiu daqui e foi direto lá na rodoviária, veio sobre como funcionava. Tem um agendamento, tem tudo, mas planejando, a gente consegue fazer as coisas e usufruir dos benefícios que são para vocês. Uma lei específica que garantiu que vocês tivessem o primeiro emprego de vocês, da forma como vocês têm hoje. Uma lei específica que garante acesso à cultura, acesso à socialização, eu vou falar. Então a gente precisa conhecer um pouquinho para entender os nossos direitos, que às vezes tem muito direito que a gente tem e que a gente nem sabe. Exato. Eu particularmente acredito que determinadas matérias de direito deveriam ser dadas na escola. Também acho. Porque
a gente precisa saber o que é nosso. E a gente aprende muitos deveres, a gente aprende até alguns direitos, mas não tudo. E aí muita coisa passa batido, muita gente é passada para trás por conta disso. E não, eu falo assim, passar para trás, quando a gente fala disso, a gente pensa em uma pessoa passando a outra. Mas não é. Foi inclusive dito em sala de aula que é mais fácil a gente lidar com pessoas ignorantes do que com pessoas que têm conhecimento. Ah, mas é muito mais fácil. E Porque a ignorância impede que você consiga ter acesso a todos os direitos que você tem. Quando você não sabe, você está ignorante em relação àquilo. Mas quando a pessoa passa a ter conhecimento, aí você vira um problema. Por quê? Porque você vai num lugar, vamos supor, vamos falar aí do direito do consumidor, que é um dos que a gente tem. Eita, agora. Como um ótimo exemplo. Com um ótimo exemplo. É um que a gente tem que é mais violado constantemente. E às vezes a pessoa fala assim, não, vou entrar com esse processo aí não, porque vai demorar. Gente, vai demorar, mas é um direito seu. E às vezes não, e nem vai demorar tanto assim. Porque se criou tanto um estigma de que tudo relacionado à lei demora, que às vezes a gente deixa de correr atrás de um direito por achar que a questão desse direito vai demorar. A Constituição brasileira é uma das mais... nosso texto é riquíssimo, muito completo. essa comparação ela é muito visível, porque eu não vou lembrar o número exato, mas eu sei que são mais de 200 artigos. Sabe quantos tem a Constituição americana, estadunidense? 7. Olha a diferença gritante. Eu também não vou lembrar quantos artigos tem a nossa Constituição, mas te garanto que só o artigo 5º deve dar os 7 da Constituição. Esse eu sei, ele tem 59 incisos. Entendeu? Então a gente tem muitas garantias ao jovem, ao adolescente, à criança, ao idoso, à mulher, para tudo. O que falta às vezes é o conhecimento. É como na área do Cauã, da psicologia. A gente tem hoje várias linhas que trabalham vários problemas psicológicos. Gente, não tem jeito. A gente vive numa geração, num tempo onde sempre vai ter alguém surtando, tá, gente? De alguma forma, a gente está aí num momento em que esse grande acesso à informação que a gente tem falado, ele tem causado, querendo ou não, danos também quando usado, né? Use moderadamente, né? Então a gente está nesse momento onde a gente também tem aí uma gama de tratamentos, de acompanhamentos que podem ser feitos, né? Para que a pessoa ela venha, né, Cauã, tratar mentalmente, ter uma saúde mental. Gente, saúde mental é tudo, né? Porque uma vez que você não tá bem da mente, o teu corpo todo sente. Tô errada, Cauã? Não, tá certíssimo. Então, como você estava falando do acesso à internet, né? Por conta dessa... Voltando ao assunto da quantidade de informações que a gente recebe, né? Então, essa ânsia por essa tanta de informações, a gente não conseguir absorver isso. Então, querendo ou não, a gente traz isso para coisas externas fora do celular. Então, assim, falando mesmo de cozinhar, por exemplo. Você tem a dificuldade de, vou preparar um bife, depois eu vou fazer o arroz, o feijão. Essa demora, né, como já é dito, é tratado como uma demora. E esse é um processo normal. Então, qual que seria o mais fácil? Seria você já pedir no iFood, vai chegar ali em 10, 20 minutos, ou você planejar, você ir ao supermercado, comprar? Enquanto é gostoso cozinhar, né? E, nossa, muito bom. É algo que eu mesmo faço para se desconectar do celular. É um hábito que eu sempre pratico, principalmente aos finais de semana que eu tenho mais tempo. Então, é uma das formas que eu uso para desvincular da internet. Então, isso é libertador, de verdade que é isso. Gente, é tudo, sabe? É em detalhes. Eu na cozinha, hoje eu peguei o hábito, né? Eu não tinha esse hábito, eu não era uma pessoa que tinha o hábito de jantar. Eu peguei esse hábito, então assim, todo dia à noite, às vezes eu penso assim, nossa, tô cansado, vou fazer comida. Gente, é o que o Cauã falou. A mente da gente, você tá ali pensando, seu arroz e tal, você tá ali naquele momento, vivendo, a gente volta lá no início. Não é só dormir. Não é só dormir, exato.
Então a gente volta ali no início, quando o Cauã falou, né, da gente buscar coisas para respirar, para desconectar, né? Então, quando você tá ali, seja cozinhando, seja praticando um esporte, que você o Cauã pratica, o Gui também tá na academia, seja a gente fazendo, eu faço Muay Thai, cada um tem, né, os seus hobbies ou as suas, o que gosta de fazer, né? Qualquer coisa, gente, que seja passear com o cachorro. Eu conversei com um jovem há um tempo atrás, ele falou, tô estressado. Eu falei, vai passear com o seu cachorro lá? E eu falei, pega o seu cachorro, sai 15 minutos e passeia com ele. Olha pro seu cachorro e ri das bobagens que ele faz. Então, o meu cachorro, ele me diverte horrores. Tem dia que eu olho pra ele e falo assim, você tem um bozo dentro de você, alguma coisa acontece, mas por quê? Você tá ali, você consegue se conectar a um outro serzinho que tá ali, pô, e pra ele é importante, pra você. Você tá pensando no outro cachorro que você vai vir, você vai brigar com ele, que não sei o que, que não sei o que. Você já conseguiu relaxar. Isso me lembrou de mais um momento de aula que eu tive, que a professora perguntou, quando foi a última vez que você se maravilhou com algo? Então, tipo assim, ela usou o exemplo de olhar pro arco-íris. Agora, tipo assim, a gente que já tá mais velho já sabe como funciona o arco-íris. Mas quando você é criança, você olha com fascínio. Você ouve histórias de que no fim do arco-íris tem um pote de ouro, que tem um leprechaun e sei lá mais o que. Então, e é inclusive uma coisa que lendo um quadrinho eu percebi. Tipo, não sei se vocês vão conhecer, mas Invencível, os dois super-heróis saem voando assim. Aí, mas não é suspeito a gente tá aqui na escola? Você se impressionaria com quantas pessoas não olham pra cima. E, gente, é isso. Já pararam pra... Quando foi a última vez que vocês pararam pra olhar um céu à noite? Um céu estrelado? Ai, gente, isso é tão real. E aí foi uma coisa assim que mexeu um pouco comigo, ela ter perguntado isso. Eu fiquei, caramba. Eu acho que essa é uma pergunta que a gente pode deixar nesse podcast falando da juventude. Porque juventude, gente, não é estar conectado. Juventude é se conectar. Juventude é escrever história. Juventude é fazer história. Foi esse um momento em que a gente lutava pelo conhecimento. Agora a gente tem todo o conhecimento na palma da mão e não sabe utilizar. Ninguém ensinou pra gente, então tá passado da hora da gente aprender. E eu fiz questão de chamar 2 alunos, que é o Cauã e o Gui, porque eles estão no universo de vocês. Quando eles não falam no lugar de fala do Guilherme ou do Cauã, mas eles falam do lugar de fala de vocês. Eu tenho certeza que tem muitas coisas que vocês se identificam com o que eles estão falando aqui. E tem outras coisas que vocês talvez não vão se identificar, mas com outros jovens vocês também vão se identificar. Então a gente tem que buscar que nessa celebração dessa Semana da Juventude, que o maior recado que a gente possa deixar é essa frase. Qual foi a última vez... Gui, linda a fala. Qual foi a última vez que você se maravilhou com algo? Eu vou falar qual foi a última vez que eu me maravilhei com algo. Foi quando eu vi um de vocês, na semana da Olimpíada, que foi recente, com um monte de medalha no peito, feliz, como se fosse todas uma medalha de uma Olimpíada mesmo. Foi lá pra... Onde vai ser a próxima Olimpíada? Nos Estados Unidos? Eu acredito que sim. Eu acho que é nos Estados Unidos. Foi lá para os Estados Unidos e ganhou, né? Tinha tanta medalha assim, e eu me maravilhei com aquilo. Mas sabe por quê, gente? Que a gente se maravilha com vocês quando vocês estão fora dessa conexão? É porque é sobre isso. Porque a vida é sobre momentos. E que nesse dia da juventude, que nessa semana que vocês vão ver tantas coisas, que o mais importante vocês possam tentar resgatar em você, que é conviver, se relacionar, ter tempo até com você mesmo. Porque estar com a gente muitas vezes não é sobre solidão, é sobre solitude. E solitude não tem nada a ver com solidão. Aproveite a sua presença e aproveite a sua presença com as outras pessoas. Que a gente possa pegar menos as nossas tecnologias, né? E mais as nossas, da mão, emoções. Nossa, tá gelado. A mais as nossas emoções, né? Ver o Cauã fazendo uma cesta. Hoje não precisa ser a vilã. Não precisa, ela pode ser só aliada. Inclusive o meu momento, quando eu parei pra analisar,
foi um momento que eu estava, entre aspas, conectado, mas em solitude. Foi vendo um filme longo, que me tocou de uma forma que eu passei os 30 últimos minutos chorando. Tá vendo, gente? Às vezes traz respostas que você não tava conseguindo ter. Você tinha essas perguntas. Exatamente. Eu quero que Cauã deixe uma frase pros seus amigos, os jovens aqui da FET que estão te assistindo, e depois o Gui também, pra gente finalizar esse podcast delicioso. Bom, pessoal, complementando por que a Lu falou, como jovens, né, a gente não pode deixar de experimentar o mundo, né? Então, praticar novas coisas, experimentar novos hobbies, experimentar uma comida nova, ouvir um estilo de música novo. Então, aproveitar o que tudo tem a nos proporcionar, né? Então, convido vocês a fazer essa prática, né? Que é sair da rotina, né? Sair da rotina do que é acordar cedo, às vezes ir trabalhar ou ir para a escola, né? E sempre ao longo da semana tá ali pensando, nossa, quando que vai chegar o final de semana? Meu Deus, eu quero que chegue logo sexta-feira. Aí quando chega na sexta-feira, no final da noite ou da tarde, a primeira coisa que faz é pegar o celular e nem ver a hora passar 1, 2, 3 horas, né? Fechando o celular. Então, vai passando o final de semana, quando chega no domingo, você fala, nossa, vai começar tudo de novo. Então, convido vocês a aproveitar o tempo, experimentar coisas novas e reforçar ainda mais o que vocês já têm consigo mesmo, né? Então, o que vocês gostam de fazer, né? De verdade, né? Para pra pensar isso, né? Que é algo que muitas vezes a gente se esquece com as nossas responsabilidades que vem vindo, né? Como jovens, já começando, né? Próximo da vida adulta. Então, reforçar isso, né? O que vocês gostam de fazer de verdade, né? O que vocês gostam de fazer e que vem de vocês, né? Então, experimentar coisas novas também. Então, eu deixo essa dica e esse é o meu recado. Muito obrigado, Cauã. E aí, Guilherme? Bom, o pouco que eu posso dizer é: parem de se blindar, quebrem essa camada de pedra do coração, comecem a apreciar os momentos da vida. A gente não sabe se ou o que tem depois dela, então viva a sua vida como se fosse a sua única, porque talvez ela seja. Então aprecie cada momento, aprecie a arte, aprecie o voar dos pássaros, o céu azul, A noite o estrela. claro sol, a noite estrelada. Aprecie cada momento como se fosse o último, porque sabe-se lá se ele vai ser. E ficar olhando só pra baixo, só pra tela de um celular, não vai trazer esses momentos de volta lá pra frente. Então viva uma vida que quando você estiver lá na frente, você olhar pra trás, você não vai se arrepender. Você não precisa extravasar, ultrapassar todos os limites pra fazer esse tipo de coisa. Você não precisa encurtar esse tempo. O que você só precisa fazer é aproveitar o suficiente pra não se arrepender. Acho que é isso. Gente, eu acho que é sobre isso. Eu não preciso nem acrescentar nada diante do que o Guilherme e o Cauã falaram. Que esse podcast você possa ver ele muitas vezes e que ele possa fazer diferença na vida de vocês. E o nosso podcast hoje, Conexão Jovem, vai ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Aproveitem a vida.